Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O presidente Jair Bolsonaro acaba de confirmar o médico Marcelo Queiroga como novo ministro da Saúde. Marcelo Queiroga é natural de João Pessoa, formado em medicina pela Universidade Federal da Paraíba, fez residência em cardiologia no Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, tem especialização em cardiologia com a área de atuação em hemodinâmica e cardiologia intervencionista. Em dezembro do ano passado, Queiroga foi indicado por Bolsonaro para ser um dos diretores da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. A indicação ainda não foi votada pelo Senado Federal. No currículo enviado ao Senado, Queiroga informou ser diretor do Departamento de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, em João Pessoa, e cardiologista do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em Santa Rita, na Paraíba, e, portanto, a partir de agora será o novo ministro da Saúde. O médico Marcelo Queiroga, repito, acaba de ser oficializado pelo presidente Jair Bolsonaro como novo titular da pasta da saúde. José Maria Trindade, queremos ouvi-lo, Zé. Sobre a troca no Ministério da Saúde. Há um sentido novo no governo do presidente Jair Bolsonaro, primeiro, de transparência nesses números aí de Covid. Definir transparência nos números. Por outro lado, uma maior interlocução com os governadores. É preciso ter, e com os secretários de saúde. Já houve, no início da pandemia, reuniões, um entendimento com os secretários, e isso acabou, perdeu a mão. Os governadores criticam muito, o Fórum de Governadores está sendo usado politicamente contra o presidente Jair Bolsonaro. Foi aí que entrou o lado político, dizendo para o presidente que era preciso ter essa mão política e que o Ministério da Saúde era muito importante, inclusive para o debate em 2022. O Eduardo Pazuello é um militar, um general da ativa, e ele estava cumprindo uma missão ali, uma missão de suprir os estados e municípios de todos os meios para combater a Covid. E ele sai porque não enfrentou a política de uma maneira complacente. Ele não se uniu à política, resistiu. Na mesa do ministro que sai agora, Eduardo Pazuello, estavam pedidos e pedidos e pedidos de políticos. E quando ele não cumpria, porque ele não foi para o ministério exatamente para ser um político, e sim para exercer uma missão dada pelo chefe dele, o chefe das Forças Armadas, o presidente Jair Bolsonaro, e aí, evidentemente, se formou essa pressão. E olha, ele resistiu bravamente durante muito tempo, porque a pressão vinha bem de antes, inclusive do acordo com o Centrão. O novo ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, ele é respeitado, inclusive, por meios políticos. Vai depender agora de como ele se posiciona no Ministério da Saúde para continuar com esse apoio político. Mas Pazuello sai porque não se aliou a políticos e não entrou nessa negociação perigosa da política. Agora, com o novo ministro, o presidente Bolsonaro pode se reposicionar e fazer novas linhas de acerto, inclusive com os governadores, né? Então, Fios, anúncio confirmado, então, feito agora há pouco pelo presidente Jair Bolsonaro, o médico Marcelo Queiroga é o novo ministro da Saúde. Eu quero sublinhar um ponto que o Zé trouxe, que é o da transparência, sabe? Eu acho que a gente não sabe exatamente o que o doutor Marcelo Queiroga poderá trazer, né, com quais são as suas diretrizes. A gente ainda não tem as informações, mas a gente sabe o que está faltando, e aí eu queria também enfatizar esse ponto que o Zé destacou. É muito importante, é vital para as políticas públicas de enfrentamento da pandemia uma maior transparência nos dados sobre a Covid. E aí não tem nada a ver com confundir isso com alguma espécie de minimização do flagelo. É um flagelo, é uma tragédia. Mas há ou não há aproveitamento político, inclusive nas bases de dados que são fornecidas por gestores locais? Há, inclusive, estas malversações aí de informação serviram também para aportes maiores de verbas que foram desviadas. Tudo bem, a Polícia Federal entrou, tem uma parte disso que foi levantada, mas ainda é muito nebuloso.
o quadro das ocupações da rede hospitalar, o quadro das ocupações da UTI, todo mundo sabe que é altamente nebuloso. Alguns gestores, alguns que estão de boa fé, trazem informações fidedignas, mas outros não. Então, o governo federal, essa possibilidade ele tem. Ele não vai intervir, que o STF tirou, né? O STF diz descentralização é o SUS, a concorrência sobre medidas de restrição ou não, na concorrência, a competência concorrente, mas prevalece a do gestor local. Agora, formar um comitê de auditoria dos dados, ele pode fazer. O governo federal pode fazer. Porque você tem atestados, a emissão de atestados em várias situações, não em todas, altamente duvidosa, né? Você tem famílias sofrendo, inclusive, porque seus entes queridos foram atestados por causa-morte de Covid não tendo sido. Então, existe, de fato, um ambiente altamente nebuloso e isso deve ser retificado em respeito aos mortos de Covid e em respeito aos seus parentes que sofrem com eles e em respeito àqueles que não querem morrer de Covid. A gente precisa dimensionar exatamente essa pandemia para aumentar a eficácia do combate a ela. Bom, vamos conferir o momento do anúncio feito agora há pouco pelo presidente Jair Bolsonaro em Brasília, do nome do médico Marcelo Queiroga, novo ministro da Saúde. Vamos acompanhar. Foi decidido agora à tarde a indicação do médico Dr. Marcelo Queiroga para o Ministério da Saúde. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A conversa foi excelente, já conheci há alguns anos, então não é uma pessoa que tomei conhecimento há poucos dias e tem tudo, no meu entender, para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento em tudo que o Pazuello fez até hoje. No tocante às vacinas, um programa bastante ousado, mais de 400 milhões de doses contratadas até o final do ano. Esse mês vamos receber mais de 4 milhões de vacinas e essa política de vacinação em massa continuará cada vez mais presente no nosso governo. Vale lembrar que desde o ano passado nós já contratamos alguns laboratórios, inclusive um com transferência de tecnologia. Essas vacinas desse mês agora são todas elas produzidas no Brasil. O Brasil é um dos poucos países que tem o know-how para produzir vacinas. E, paralelamente a tudo isso, o senhor Marcelo Queiroga, médico agora, também gestor, mas muito mais entendido na questão de saúde, vai fazer outros programas que interessem cada vez mais para nós diminuirmos o número de pessoas que vêm entrar em óbito por ocasião dessa doença que se abateu o mundo todo. Vale lembrar que o Brasil é o 5º país em valores absolutos que mais vacina no mundo. Então o trabalho do Pazuello está muito bem feito, a parte de gestão foi muito bem feita por ele e agora vamos partir para uma parte mais agressiva no tocante ao combate ao vírus. Então, o anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro, confirmando para você que chega agora, Marcelo Queiroga é o novo ministro da Saúde, assume o cargo deixado pelo general Eduardo Pazuello.